Você sabe o que é e-social? É uma ferramenta eletrônica que vai unificar a prestação de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas para o governo. Desde o início do ano, muitos empregadores estão se adequando a essa norma obrigatória que ainda não tem data oficial para ser implantada. Essa vai ser uma mudança que atinge a todos, nas indústrias, no comércio, nas empresas e até nos empregos domésticos. Os objetivos do e-social são bem simples. O novo sistema pretende viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e deixar mais simples o cumprimento das obrigações dos empregadores. A prestação das informações ao e-social vai deixar tudo mais claro, o que representa um benefício tanto para o empregador quanto para o empregado. Fraudes e ilegalidades vão se tornar cada vez mais raras por causa da segurança do sistema. O que preocupa as pequenas e médias empresas é a necessidade de investimento no setor de tecnologia. No assunto em debate de hoje, vamos saber mais sobre essas mudanças causadas pelo e-social que vão atingir tantas pessoas no país. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe o administrador de empresa, Roberto Dias Duarte. Roberto, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Dia. Roberto, queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar, porque tem muita gente achando que vai acabar tendo prejuízo com isso, né? Quais são os benefícios e quais são os pontos que ainda precisam ser aprimorados para a pessoa entender bem como é que funciona essa ferramenta? Sim, na realidade o e-social é um programa do governo federal e que prevê o monitoramento eletrônico dos eventos trabalhistas. Isso tem impacto direto no dia a dia das empresas, dos empregadores e de todos os trabalhadores brasileiros. A gente está falando aí de algo em torno de 12 milhões de empresas, na sua maioria pequenas, e 2 milhões de empregadores, pessoas físicas, domésticos, né? Os que têm funcionários, secretários do lar, vamos dizer assim. E esse registro desses eventos será feito através de um sistema, por exemplo, nós que temos empregados em casa, a gente vai entrar no portal, no www.esocial.gov.br, a gente vai se cadastrar, a gente vai cadastrar nosso funcionário, a gente, ao longo do mês, a gente vai cadastrar as horas extras, o contrato de trabalho, as férias, as rescisões, os afastamentos e todos esses eventos que ocorrem no dia a dia dos empregados. E com isso, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho e a Previdência vão monitorar essas informações ali armazenadas. O objetivo disso tudo, em primeiro lugar, é combater a sonegação e a informalidade. E sobre essa ótica, isso é bastante relevante para o nosso país, porque a gente convive ainda com uma taxa de economia subterrânea, como a Fundação Getúlio Vargas denomina, que ainda é alta, gira em torno de 16% do PIB brasileiro. Apesar que é informal. Que é informal, exatamente. E que vem caindo nos últimos anos. Em 2003, ela girava em torno de 21% do PIB. Mas ela vem caindo significativamente a partir do uso das tecnologias tributárias. Então, falando em tecnologia, é claro que, que a intenção do governo é diminuir a sonegação e aí também diminuir a burocracia, isso é bom para o empresário, mas ele vai ter que fazer investimento, né? E aí eu queria saber o seguinte, o que muda na vida, tanto do empregador quanto do empregado, no sentido de que aquilo que está no papel agora vai ter que ir para o computador, vai ter que ir para o mundo digital, você tem que tomar cuidados também, né? Porque está na rede e também vai ter mais gastos como empregador. Exatamente, essa é a grande questão, porque a gente tem uma legislação trabalhista hoje que ela é anacrônica, ela é de 1943. Ela é muito confusa, ela é cheia de lacunas e extremamente detalhista. Então, muitas vezes, ela engessa essa relação entre patrão e empregado. Um exemplo claro disso são acordos informais, onde as pessoas dividem as férias em 3 vezes, em 4 vezes, e isso não é permitido pela legislação. Uma vez que o Ministério do Trabalho, a Receita Federal e a Previdência estão monitorando esses eventos, o risco de ser autuado ou de sofrer algum tipo de penalidade por ter essas relações informais cresce assustadoramente, né? Então, mesmo as pessoas físicas vão ter que ter um nível de conformidade com relação à legislação muito grande. E o outro ponto é que automatizar uma legislação arcaica, obsoleta, faz com que em primeiro lugar, tem um lado positivo que destampa esse bueiro trabalhista que a gente vive no Brasil, né? E, em segundo lugar, que a gente vai efetivamente continuar convivendo com a burocracia, só que informatizada. O simples fato de substituir o papel ou um sistema por outro não automatiza, não melhora em nada o nível de burocracia no país.
Roberto, se uma das finalidades, então, do E-Social é garantir o maior cumprimento das obrigações fiscais e obrigações trabalhistas, vocês acham que com esse novo procedimento, será que vão diminuir as reclamações dos trabalhadores sobre revisão de cálculos? Isso é uma questão que ainda gera polêmica, porque nós somos o país hoje que é o campeão mundial, né, de reclamações trabalhistas. Nós temos algo em torno de 2.200.000 reclamações anuais. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos são 150 mil, no Japão são 2.000 por ano. Então, essa confusão legal é muito grande aqui. E pelo simples fato de estarmos monitorando esses eventos trabalhistas, tem gente que acredita que isso vai reduzir. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, porque a questão não é utilizar um sistema A, B, C ou D. A questão é que nossa legislação, efetivamente, é muito confusa, né? E gera margem a interpretações diversas. Roberto, para a gente concluir, eu queria que você falasse o seguinte para a gente. Se é como, por exemplo, acontece hoje com os nossos dados do imposto de renda. O governo vai ter os nossos dados, mas eles vão ser protegidos como são os dados da Receita Federal. É isso, um banco de dados que ninguém vai ter acesso. E queria que você falasse sobre a implantação. Vai ser em etapas, né? Na realidade, sobre a implantação, nós tivemos um cronograma bastante postergado aí por diversas vezes. E as grandes empresas vão entrar esse ano, em outubro desse ano, as 150 mil maiores empresas, e as demais, a partir do ano que vem. Os empregadores, pessoa física, 4 meses após a regulamentação da emenda constitucional 72, que estendeu o direito, né, os direitos trabalhistas das domésticas. Então, nós teremos um prazo muito curto para adequação. E as pequenas empresas terão aí uma grande dificuldade em investimentos, né, com tecnologia, com consultorias, com conformidade trabalhista e tributária. E sim, as informações vão ficar de posse de um banco de dados seguro e que terão acesso a esse banco de dados a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica e o Ministério da Previdência Social. Tá certo, Roberto. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente, esclarecendo mais. Com certeza, à medida que esse cronograma for sendo implantado, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Obrigado, bom dia para você. Obrigado, Roberto. Obrigado, bom dia. Contribuintes de várias partes do país relatam problemas para emitir a guia de pagamento dos encargos trabalhistas de empregados domésticos. A emissão começou no domingo e até agora 13% dos cadastrados imprimiram a guia. Os erros mais relatados são de não emissão do documento, data de vencimento errada, cálculo incorreto, entre outros. Quem conseguiu emitir a guia reclama que o sistema está lento. Natália está há 2 dias tentando e até agora não conseguiu. Eu não vi nenhum lugar para imprimir o boleto. Aí, como eu tinha tempo, eu desliguei e falei, não, depois eu entro. E aí, hoje eu estou tentando entrar para imprimir o boleto, até para saber qual é a parcela da minha funcionária, qual é a parcela que eu tenho que descontar dela para pagar o salário. E aí, a página não entra. Até o final da tarde de hoje, 1.131.000 empregadores já haviam feito o cadastro. O número de empregados chegou a 1.164.000. No entanto, apenas 134.000 guias foram emitidas. A Receita afirma que os problemas são gerados por instabilidade no sistema. E a Receita Federal falou hoje sobre os erros do sistema. A repórter Lia Kunzler traz as informações. Lia, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. A Receita disse que agora o sistema volta a ter algumas instabilidades. A velocidade de emissão das guias é de 5.000 guias por hora, quando o ideal deveria ser por volta de 10 a 15.000 guias. Por isso, a Receita vai continuar monitorando o sistema até amanhã, para saber se haverá tempo hábil para emitir todas as 1.100.000 guias necessárias, já que esse é o número de empregados registrados no E-Social. Caso esse número não seja possível de ser emitido, eles vão anunciar um plano de contingência. Mas não falaram exatamente como seria esse plano, se seria uma nova forma de emissão. A única coisa que eles deixaram certa é que não há qualquer hipótese que vá permitir a mudança da data de vencimento. A Receita não vai deixar os contribuintes sem uma alternativa para pagar se o sistema não funcionar. Nós acreditamos que o sistema não vai funcionar? Pelo contrário. As informações que nós temos hoje, o suporte que o SERPRO está nos dando hoje, é de que o sistema vai funcionar. O SERPRO citado aí é o Serviço Federal de Processamento. No episódio de hoje, o assunto é o E-Social em 2016. Seja muito bem-vindo.
O E-Social é uma ação conjunta de diversos órgãos e entidades do governo federal, sendo que todos terão acesso a informações no ambiente nacional. E quem são eles? Caixa Econômica Federal, o INSS, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. O E-Social vem a substituir o procedimento de envio de diversas declarações, formulários, termos e documentos relativos à GFIP e à DIF. E mais, conforme e com base no layout já aprovado, possivelmente também inclui o CAGED, RAS, livro de empregados, a comunicação de acidentes de trabalho e o perfil profissiográfico previdenciário. Atenção! Vamos lembrar os prazos de implantação, que variam de acordo com o porte da empresa. No caso das empresas de médio e grande porte, com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2014, o prazo é de 30 de abril de 2016. Até o dia 31 de maio de 2016, a obrigatoriedade da carga completa do E-Social para as empresas de médio e grande porte. Entre 1º de maio de 2016 e 30 de junho de 2016, substituição da GFIP pelo E-Social para as empresas de médio e grande porte. Até 30 de setembro de 2016, a obrigatoriedade da primeira carga do E-Social para as demais empresas. Até 31 de outubro de 2016, obrigatoriedade da carga completa do E-Social para as demais empresas. Até janeiro de 2017, substituição da GFIP para as demais empresas e exclusão definitiva da DIF. As informações prestadas pelas empresas para o E-Social serão organizadas nos seguintes grupos de eventos, iniciais e de tabelas, não periódicos e periódicos, e deverão ser transmitidas até o dia 7 do mês seguinte. Para as empresas, a lição de casa tem algumas etapas fundamentais. Adaptação de sistemas, aquisição de certificado digital, revisão nos gaps dos cadastros e processos e a integração do RH com as demais áreas envolvidas no E-Social. Tudo isso para que a adequação aconteça conforme a legislação, layouts e outros itens em tempo hábil. Afinal, está chegando a hora e não tem mais volta. Olha só, há 3 anos o processo para a implantação do chamado E-Social tem desafiado, empresários, contadores e profissionais de recursos humanos. Visto como uma ferramenta única com os dados do trabalhador, o processo passa a exigir mais, já que a partir de 2018, ano que vem, vai se tornar obrigatório. Mas aí, o que muda? E como fica a relação do empregador com o funcionário? Isso no dia a dia, hein? É o que vamos ver agora no quadro Carteira Assinada de hoje. Vamos conferir. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o chamado E-Social, é um desafio para empregadores. Trata de mudanças na forma de contratação e no registro de atividades dos funcionários. Tudo online. Há cerca de 1 ano, empregados domésticos tiveram o sistema implantado. Até 2018, todas as empresas já deverão fazer parte do sistema, que tem o grande objetivo evitar fraudes. O E-Social já é considerado por muitos especialistas como um dos sistemas mais completos no mundo na relação empregador e empregado. É que ele unifica todas as informações, como folhas de pagamento, dados da Receita Federal e INSS, o que deve mudar o dia a dia de funcionários e empresa. O Joacir é dono de 2 supermercados. São cerca de 40 funcionários e desde que se começou a falar do E-Social, passou a implantar. De lá para cá, algumas mudanças já acontecem. Desde a época, o contador já começou a cobrar da gente para ele mandar a demissão do pessoal já antes, na data certa, férias e antecipando já os 30 dias, como está na legislação que vai vir para frente, para a gente se preparando já para esse sistema todo, que eu acredito que vai ficar bom para todos. O que tu sente que já mudou, hein? A gente já consegue... com o contador junto, consegue ir mudando e já vendo que para frente vai ficar bom, mas a longo prazo. Que no começo até os funcionários se adequarem, que antes a gente podia chegar, tinha um problema do funcionário, chegava lá, pedia férias, a gente podia já dar 10, 15, 20 dias de férias para ele, para ajeitar o lado dele que estava precisando. E com essa nova legislação não vai ter mais esse jeitinho.
E é bem assim mesmo. Férias, admissões, afastamentos de funcionários, por exemplo, só com o registro no e-social. Esse técnico em segurança do trabalho explica que é uma nova forma de se atuar. Dados da Caixa, do INSS, do Ministério do Trabalho, é uma espécie de pente fino do trabalhador na empresa. Além do CNPJ da empresa travar, não conseguir fazer nada pelo CNPJ, a empresa ainda corre o risco de levar multas, né? Multas que variam ali de R$ 400 até R$ 6.700. Grandes empresas já estão em um processo mais adiantado de implantação, já que, de acordo com a lei, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, todas com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016 já deverão estar cadastradas. A partir de julho de 2018, todas as demais. Para essa contadora, o sistema vem para avançar e muito no dia a dia das empresas, mas também vai exigir mais conhecimento. Ou seja, o profissional de RH e da área da contabilidade devem estar bem preparados. O que hoje é possível, sem lesar ninguém, deixar para amanhã, com a implantação do e-social, isso não será mais possível. É tudo online, é tudo de tempo real, é tudo no momento em que as coisas acontecem. Então, é uma mudança muito grande, muito significativa, tanto é que esse sistema está sendo considerado um dos mais completos em termos de informações trabalhistas do mundo. Desde 1º de julho, todos os empregadores passaram a utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social. Nesse sistema constam de forma unificada todas as informações relativas aos trabalhadores brasileiros, como folhas de pagamento, contribuições previdenciárias, aviso prévio, comunicação de acidente de trabalho e informações sobre o FGTS. Na prática, as empresas que já tinham todas essas informações em papel e em sistemas próprios, agora irão enviá-las ao governo periodicamente por meio digital. Isso trará mais segurança e agilidade na disponibilização de dados sobre os empregados, além de diminuir erros de cálculos de benefícios, como no caso do FGTS. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer como o sistema funciona e como a Justiça do Trabalho vai colaborar com ele a partir da disponibilização do código-fonte do sistema e-social JT. Confira. Carolina Pulga é empresária e emprega atualmente em uma loja no centro de Brasília 7 pessoas. Toda vez que contrata ou demite alguém, já se prepara para ter que administrar uma boa quantidade de documentos. Mas durante uma reunião com um contador que cuida dos papéis da empresa, veio a surpresa. Soube que já está em fase de implantação o e-social, uma plataforma do governo federal que tem o objetivo de uniformizar todas as informações relacionadas aos empregados em um mesmo sistema. É essencial que a gente saiba, a partir de agora, quais serão as novas regras, né? E para que a gente esteja de verdade, de fato, alinhado com o e-social. Quais são as mudanças, quais são as etapas, porque ele é dividido realmente em etapas. A primeira delas é o cadastramento de todas as informações da empresa. Eu imagino que isso exista exatamente para que a gente se adapte, né? Isso tem um tempo para que a gente faça tudo, para que a gente se adapte mesmo às novas regras do e-social. O e-social é um sistema de registro que tem como proposta facilitar a administração de informações relacionadas aos trabalhadores, como já acontece com os empregados domésticos, por exemplo. O e-social ele já começou a ser implantado lá em 2015 com o módulo do doméstico. A lei complementar 150, ela criou a obrigação de ser criado um sistema, né, único para poder prestar essas informações do trabalhador doméstico. Então, já naquela época, nós adiantamos a implantação do e-social para esse grupo de empregadores em outubro de 2015. Agora, em janeiro de 2018, foi implantado também, está em fase de implantação, inclusive ainda, as empresas que a gente chama empresas do primeiro grupo, que são as empresas com faturamento acima de 78 milhões. A partir de 16 de junho, começaram as demais empresas, inclusive as micro e pequenas empresas. Já a partir do ano que vem, vai ser a vez de 2 outros grupos, o empregador pessoa física
e os grupos de órgãos públicos. Por esse canal, o E-Social Empresas, os empregadores vão passar a comunicar ao governo as 15 obrigações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, a Receita Federal e o INSS. Dentre elas estão a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social e até as guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social. Microempreendedores individuais que tenham empregados também vão enviar as informações de tributos e encargos trabalhistas e previdenciários de forma unificada. Uma aplicação simplificada foi desenvolvida para isso. A ideia do E-Social é eliminar todas essas obrigações que foram instituídas ao longo do tempo e transformar isso numa única declaração. Então, o empregador ou o contratante de mão de obra, ele presta essa informação num formato padronizado, de forma também que ela seja mais consistente e vai mandar tudo para um ambiente só, único. E esses órgãos, na medida da sua competência, vão gerir essas informações, vão fazer uso dessas informações na medida da sua competência. Na prática, o sistema deve funcionar assim. As empresas vão ter que enviar de forma periódica, por meio digital, informações para a plataforma do E-Social, que ainda está em fase de implantação e tem previsão de estar funcionando de forma definitiva até o ano que vem. Esses dados já são registrados em papéis ou outras plataformas digitais. Porém, com o novo modelo, o caminho vai ser único e todos os dados serão enviados ao governo apenas por meio do E-Social. É uma grande desburocratização e uma grande melhoria do ambiente de negócios e mesmo de gestão pública dessas informações. Para as empresas, a vantagem em utilizar o E-Social está na simplificação dos processos, porque o programa também vai subsidiar a geração de guias de recebimento do FGTS, por exemplo, e outros tributos. A proposta é que isso diminua os erros de cálculos durante a geração desses documentos. De acordo com essa contadora, o E-Social vai garantir maior segurança jurídica. Uma das coisas que mais vai melhorar a segurança das informações e os controles que o governo vai ter de fiscalização. O Ministério do Trabalho, tanto o Ministério Público como a Receita Federal vai ter um controle melhor e a previdência dessas informações. Já para o empregado, o maior benefício está ligado à garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Existe uma burocracia, não tem fiscais suficiente para fiscalizar as empresas, para verificar se eu estou trabalhando na função certa, se eu estou cumprindo os atestados demissionais, os atestados periódicos, os atestados admissionais. Não existe uma fiscalização, não sei, existe assim, hoje em dia 3% das empresas são fiscalizadas. Com isso, vai haver uma fiscalização mais rápida, online. Os órgãos da administração pública também vão ter de enviar as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo novo sistema. Para isso, a Justiça do Trabalho desenvolveu o E-Social JT. A plataforma vai consolidar as informações de todos os tribunais do trabalho do país para envio ao E-Social. O E-Social JT, ele é responsável por receber as informações dos 25 tribunais. Ele vai funcionar como se fosse um barramento intermediário, recebe esses dados, processa esses dados e faz o encaminhamento para a Receita. A Receita trata esses dados e joga de volta para o E-Social JT. Tá? E do E-Social JT ele pode ser consumido pelos 25 tribunais. Na verdade, qual é o ganho? Cada Tribunal Regional do Trabalho teria que ter o seu mini E-Social JT para fazer essa remessa para a Receita Federal. Então, o que o TST está fazendo é assumir a responsabilidade para construir esse barramento para os 25 tribunais da Justiça do Trabalho. E para contribuir com a otimização da transferência de dados entre as instituições, o TST cedeu recentemente o código-fonte do E-Social JT para outros órgãos públicos. A abertura desse código-fonte vai resultar em uma ampla economia de recursos para a administração pública. As instituições poderão manter sistemas próprios e, sem custo adicional, utilizar o E-Social JT para enviar as informações de forma padronizada e segura para o E-Social do governo. A proposta é justamente ajudar esses órgãos a cumprir a legislação em caso de uma eventual falta de equipe para trabalhar no sistema. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, a Justiça do Trabalho está mais uma vez na vanguarda ao desenvolver um sistema próprio para coletar e enviar as informações de forma ágil, segura e eficiente. O que se pretende com o E-Social é, em primeiro lugar, padronizar as informações. Segundo,
agilizar a movimentação dessas informações, a transmissão desses dados, seja no âmbito interno da Justiça do Trabalho, seja no âmbito externo, isto é, para aqueles órgãos aos quais nós haveremos de transmitir. Nós transmitiremos esses dados com qualidade, com agilidade e padronizados, além do que, de forma gratuita, que também a economia é um dos aspectos que justificam a implantação dessa ferramenta. O governo anunciou que vai extinguir o e-Social, aquela plataforma digital usada pelos empregadores para cadastrar informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias dos funcionários. A mudança está prevista para o ano que vem já. Segundo o secretário de Previdência e Trabalho, o objetivo é criar um sistema mais simples. Vamos falar sobre isso com a Natália Toledo. Oi, Natália. Boa noite para você. Quais são os planos do governo? O e-Social é relativamente recente, afinal foi criado em 2014. Pois é, Leila, boa noite mais uma vez para todo mundo que está assistindo aí a edição das 6, criada em 2014. No início, só os patrões de empregados domésticos eram obrigados, a aderir ao sistema, colocar lá todas as informações. Depois, com o tempo, paulatinamente, outras empresas tiveram que aderir, empresas grandes primeiro, depois as de médio porte, enfim, as micro e pequenas empresas. Em janeiro desse ano, também foram obrigadas a entrar no e-Social e cadastrar todos os empregados, os empregadores do Simples Nacional, pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Agora, o que vai acontecer? Esse e-Social vai ser extinto e 2 novos sistemas vão entrar em vigor a partir de 2020, a partir de janeiro do ano que vem. São eles, um só para informações de trabalho e previdência e outro para as informações da Receita Federal. Só que o governo que fez esse anúncio hoje está prometendo 2 coisas. Uma, quem teve que entrar, foi obrigado durante esse tempo a aderir ao sistema e fez investimentos para isso, não vai ser prejudicado. Financeiramente, os investimentos não vão ser perdidos, diz o governo, depois vai dar os detalhes de como isso vai acontecer. E o outro ponto que o governo está garantindo é que são 2 sistemas novos, parece mais complexo, mas não, serão 2 sistemas simplificados, muito mais simples e que vão requerer menos informações e os detalhes também ainda vão ser divulgados. A ideia é que até ser extinto o e-Social seja simplificado no sentido de requerer já menos informações, menos 40% ou 50% nos próximos meses. Exemplo, informações como título de eleitor, informações da carteira de identidade, número do RG e também de saúde ou segurança do trabalho não vão ser mais exigidas, isso já nos próximos meses. Quem falou sobre esse anúncio e vai dar mais detalhes nos próximos meses e semanas vai ser o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho. A gente tem a fala dele para ver agora. Nós temos um sistema que estava sendo extremamente criticado pelo empreendedor, dada a sua complexidade e o nível de exigência, inclusive com exigências que sequer tinham amparo legal. Então nós estamos simplificando esse instrumento, customizando esse instrumento que aí está, que as médias e grandes empresas já aderiram. Nós estamos respeitando o investimento que essas empresas fizeram, tanto em recursos humanos, treinamento e financeiro, de tal forma que todo esse acervo vai ser respeitado, tá? Nessa migração para o novo e-Social que vai passar a vigia a partir de janeiro. Bom, se ficar mais simples, de repente vai ser bom para todo mundo.